Bem-vindos aos estúdios da Mais TV. Já segue a gente? Estamos em todas as plataformas digitais. Para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, vá lá no YouTube e digite @amais-tv. Siga, ative o sino e compartilhe. A Mais, a TV feita para você. No programa de hoje estamos recebendo o novo presidente da Câmara de Vereadores de Guaporé, Antônio José Pandolfo, carinhosamente conhecido como Antoninho. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Alisteu. Bom dia, os telespectadores da Mais TV. Para mim é uma grande satisfação, uma alegria muito grande ser convidado aqui para conhecer os estúdios da Mais TV. Fiquei realmente muito impressionado com essa estrutura maravilhosa, né? E uma alegria muito grande poder estar aqui, então, compartilhar um pouco do dia a dia do vereador, falar um pouco sobre a Câmara de Vereadores, sobre o nosso trabalho com os telespectadores. Quem é Antônio José Pandolfo? Bom, Antônio José Pandolfo, conhecido como Antoninho desde garoto, né? A maioria todo mundo me conhece por Antoninho. Na verdade, eu sou nascido na linha oitava, né? Eu sou nascido na linha oitava, nasci e me criei lá. Sou agricultor, né? Trabalhei também muitos anos como administrador de uma propriedade grande que o Grupo Bruno Oroz tem ali na linha oitava, como capataz, como administrador, enfim. Trabalhei por 29 anos. Ingressei na política em 2012, já como candidato. Naquele momento não consegui me eleger, né? E depois, em 2016, então, acabei conseguindo me eleger vereador. E conseguimos ter uma aceitação boa da comunidade, né? Fizemos um bom trabalho, apesar de ter sido o primeiro ano de mandato, né? E os 4 anos, diga-se de passagem. E depois veio, então, a reeleição, e então ali com mais experiência, né? Então, sim, conseguimos, então, estar desenvolvendo um trabalho ainda melhor. Eu sou pai de 3 filhos, né? Muito orgulhoso dos filhos. A mais velha é Nayara, né? Que ela é hoje gerente de uma cooperativa de crédito, graças a Deus, muito bem encaminhada. O William também hoje é empresário, também tem a sua vida tocando em diante. E a Camila, a menor, então, que hoje está estudando veterinária também. Tenho muito orgulho deles, né? Porque a gente procurou educar eles dentro daquilo que a gente acredita ser a verdade, a realidade da vida, os princípios, o bem comum. Tentou fazer o máximo para que sejam pessoas boas e graças a Deus estão muito bem encaminhadas, tenho muito orgulho deles, são pessoas que estão encaminhadas pelo bem e isso eu como pai me sinto muito orgulhoso de ter podido dar essa educação para os meus filhos e ver eles hoje pessoas de bem, né, Alisteu? Então isso é muito importante. E hoje estamos na política, graças a Deus, ali, agora assumindo neste ano de 2024 a Câmara de Vereadores, tive a oportunidade de ser presidente numa outra ocasião, por um período curto, mas fui já presidente da Câmara. Agora vamos então tentar desenvolver esse trabalho dentro da Câmara de Vereadores como presidente, dentro daquilo que é o correto, daquilo que é o certo, né? Tentando sempre proteger os meus colegas de vereadores, não só os de bancada, mas todos os vereadores, e fazendo um trabalho, tentando fazer um trabalho que a Câmara também venha a ter o destaque que ela merece, que eu acho que, pela relevância que tem a Câmara de Vereadores dentro da comunidade, ela tem que ser mais vista, mais mostrada para a comunidade. E tem alguns outros projetos que eu pretendo desenvolver dentro da Câmara de Vereadores, que também são projetos mais internamente, mas que são muito importantes para o crescimento não só dos vereadores, mas da Câmara, para se manter atualizada e fazer sempre aquele trabalho que as pessoas, a maioria não sabe, mas a Câmara de Vereadores talvez seja o poder mais importante dentro do município, que é aquele que, digamos, dá o equilíbrio entre os poderes, né?
não deixa que aconteçam certas coisas que vêm em desfavor da comunidade. Então, as pessoas, é muito importante que elas saibam que a Câmara de Vereadores é aquela que realmente trabalha sempre em benefício da comunidade, né? Às vezes vem projetos do Executivo que são em desfavor da comunidade, mas que a Câmara de Vereadores tem a oportunidade, então, de travá-los e melhorá-los e fazer com que eles se revertam em favor das pessoas, daquilo que é o bem comum. Em que momento, Antoninho, tu decidiu virar político? Na verdade, como tudo, a maioria das coisas na vida, elas acontecem assim, de forma inesperada e muitas vezes sem você querer que aquilo venha a entrar na sua vida. Mas por fatores, né, assim, elas acabam chegando e tu não tem como nem desviar disso quando vê tu tá envolvido. Mas eu sempre tive muita vontade de fazer algo pela minha comunidade. Eu já fiz isso pela comunidade, como eu falo lá dentro, por exemplo, uma capela do interior. Eu sempre fui um líder, sempre fui envolvido na comunidade, né, para tocar para frente as coisas. Sempre fui envolvido na parte espiritual na igreja, como liturgo, né, e fui envolvido em cooperativa, fui envolvido em sindicato. Então eu sempre para tentar fazer com que as coisas naquele momento melhorassem, por exemplo, para o agricultor. Como eu era agricultor, eu via que faltava muito. O agricultor sofria muito por coisas que muitas vezes o poder público, não só o poder público municipal, mas o estadual, federal, não faziam. Eu participei de manifestações, de protestos em favor dos agricultores. Então tudo isso por acreditar que essa classe merecia algo melhor e merecia algo que viesse favorecer. E isso não vinha acontecer. Então eu me envolvia por querer ver que as coisas acontecessem para melhorar a vida daquelas pessoas. E na política municipal eu também me envolvi acreditando nisso, acreditando que se pode avançar, que se pode dar assim, mais qualidade de vida naquele momento para as pessoas do interior. E hoje eu vejo que se pode, dentro de uma administração pública, dar mais condições de vida, não só para o agricultor, mas para o bairro, para o centro, para as pessoas que são aquelas que pagam seus impostos e muitas vezes elas não têm, por parte do poder público, aquele retorno merecido. Então, e também, muitas vezes, eu acredito que para travar, por exemplo, aumento de taxas, de impostos, que eu acredito que já estamos saturados, né, com isso tudo. Então isso também eu não consigo mais aceitar, sabe, Alisteu? E ver que as pessoas estão cada vez pagando mais e recebendo menos em troca dos nossos governantes. Eu vejo hoje, por exemplo, que a gente paga um absurdo de impostos, mas a nossa educação, principalmente a educação estadual, ela deixa muito a desejar, né? Eu vejo que as nossas estradas não têm condições, né, de tráfego. Eu vejo que hoje o próprio município deixa muito a desejar. As ruas do município, embora se invista, se faça e tal, mas se vê que em muitos anos para cá parece que piora em vez de melhorar. E volta e meia aparece lá uma taxa, aparece lá um novo imposto. Então isso é o papel do vereador, proteger a comunidade, de que ao invés de só pagar, ela tenha mais retorno daquilo que ela paga no dia a dia, que praticamente em cima de qualquer coisa está se pagando um imposto enorme e realmente não se tem de volta o mínimo necessário, porque eu vejo nos bairros mesmos, a gente se preocupa muito aqui com o centro da cidade, Guaporé, por exemplo, é muito bonito, muito bem cuidado, mas já nos bairros, né, não se tem essa mesma preocupação. Se vai lá de vez em quando, se faz um trabalho aqui e ali, se vem embora e se esquece. E eu sei porque eu moro num bairro que tem esse problema também. Não tem calçamento, as ruas são patroladas lá de vez em quando, isso tudo através de pressão, de requerimentos. E então eu acredito que isso tem que ser melhorado, tem que se começar a enxergar a nossa cidade não do céu do centro para os bairros, mas também dos bairros para o centro, né? E eu acredito que tem que ter uma organização melhor de trabalho. Então,
tudo isso me fez entrar na política com aquela vontade de ver um trabalho executado com qualidade, responsabilidade e o mínimo de organização, que é, infelizmente, o que a gente pouco vê nos momentos atuais. Antoninho, eu trabalho lá na Câmara toda segunda-feira com vocês e vejo você atuante, às vezes enérgico em algumas situações. Não é de falar muito, mas quando fala é muito relevante as suas posições. Sempre foi assim? Sim, sempre foi assim. Eu acredito que o falar demais, às vezes, isso não significa qualidade naquilo que você está argumentando, né? Eu procuro, quando eu falo, falar com uma certeza daquilo que eu estou falando, e eu, para qualquer pessoa, falo isso para você, falo isso para qualquer pessoa. Se for que eu achar que você está fazendo um bom trabalho, pode ser do meu partido, pode ser da oposição, pode ser quem for. Se você está fazendo um bom trabalho, vai ter o meu apoio, estarei falando lá que está sendo bem feito, estarei elogiando. Mas se o trabalho não estiver sendo desenvolvido da maneira que tem que ser, que eu vejo que lá há desperdício de dinheiro público, há desperdício de tempo, há desperdício de trabalho, eu critico. E critico energicamente, né? Porque algumas situações tu não tem como admitir, né? Eu tive alguns, assim, depoimentos, discursos na Câmara muito veemente, como no caso ali recente, com a questão do esporte, do futebol aqui de Guaporé, no Campeonato Municipal, o qual a Secretaria de Turismo e Esporte iniciou o Campeonato Municipal e mandou os times jogar lá no campo da Baixada. Sequer tinha bola, sequer tinha feito limpeza do campo, dos vestiários, sequer tinha a mínima condição de se praticar o futebol naquele momento e estava se iniciando um campeonato municipal. Então, como que eu vou aceitar uma coisa dessas? Porque acredito que quando há um órgão que está gerindo o esporte, acredito que tem que ter no mínimo condições de se começar um campeonato, diga-se do futebol, em condições, quando está tudo organizado, ter lá as equipes, enfim, sorteados os grupos, iniciar com a organização. Mas como é que eu vou falar, aceitar o que aconteceu ali no campeonato, no início do campeonato municipal? Sequer tinham feito a limpeza dos banheiros, das arquibancadas, estava um lixão e estava se começando o campeonato. Então não tem como admitir certas coisas, e nesse caso eu sou muito rigoroso e muito firme na minha posição. E em outros casos também que eu vejo, não só de âmbito municipal, mas falo de âmbito estadual, como por exemplo da RS 129, que para mim é uma grande vergonha, termos uma RS 129 numa região tão rica, tão produtiva como a nossa, nas condições que está. E eu vejo do poder público municipal, não se manifesta, não toma posição, não vai ao governo do estado reivindicar com firmeza melhoria, né? Eu vejo agora no caso da ponte de Santa Bárbara que caiu e agora estão implantando ali uma balsa, que eu acho isso uma piada. Isso é uma piada, vai se gastar muito dinheiro para implantar a balsa, onde que se poderia com esse dinheiro ter começado a fazer de uma boa parte de uma nova ponte. E eu te pergunto, e não vi o nosso prefeito se manifestar contra isso, né? Que a nossa população não aceita e o nosso prefeito não está se manifestando contrário a isso. Acredito que está lá visitando a obra da nova balsa, apoiando isso, sendo que nós, guaporenses, não gostamos, não queremos isso. Imagine que você saia, depois que a balsa estiver pronta ali, né? Imagine que você saia uma ambulância de Guaporé com um paciente grave para ir ser transferido, digamos, para Bento ou Caxias, e você chega ali e você tem que esperar 1 hora
digamos assim, para ser atravessado pela balsa, porque pode ser que você chegue lá, a balsa esteja do outro lado e até ela voltar e você ter a condição de entrar na balsa e ser passado para o outro lado, o paciente pode até morrer. Então isso eu acho um absurdo. Ali uma estrada, por exemplo, que vai acumular facilmente numa hora 100 carros. 100 carros do lado de cá e 100 carros do lado de lá. Você acha que isso vai se utilizar quanto tempo para fazer a travessia de todos isso? Você acha que a balsa ela vai ser a solução? Além do mais, você acha que a balsa ela vai ser gratuita? Né? Então isso são coisas que não dá para simplesmente passar em branco e ninguém falar nada. Nós que somos representantes da comunidade, temos que nos manifestar, né? Temos que nos manifestar e veementemente. Também, o trabalho do vereador, eu digo, ele é o quê? Nesse momento em que o nosso governador tinha mandado esse plano de aumento de impostos, aumento do ICMS de 17% para 19,5%. E juntamente com o meu colega de bancada, Alessandro, nós fomos a Porto Alegre, especificamente para nos reunir com os nossos deputados e cobrar deles que eles fossem contra o aumento de impostos. E tivemos êxito. Com os nossos deputados tivemos êxitos, que talvez, depois lá na Assembleia nós tivemos a informação, que talvez com o voto dos nossos deputados o projeto podia ter passado. Então, e olha o contexto de tudo isso, poderia ter prejudicado um estado inteiro, mas com a nossa ida a Porto Alegre mudando dois votos muito importantes, não digo que tenha sido, mas podia ter sido que com 2 votos o governo poderia ter aprovado e deixou de aprovar porque nós fomos fazer pressão em cima do nosso deputado para que isso não acontecesse. Então tudo isso é papel do vereador, que a comunidade às vezes ela não percebe, mas olha a importância de tudo isso. Então acredito que como vereador nós estamos também trazendo muitos recursos. Nós somos oposição aqui em Guaporé, mas nós estamos entregando, mas é uma oposição, eu digo, saudável, né? Porque nós criticamos no momento que tem que criticar, nós elogiamos quando tem que elogiar, mas nós poderíamos, como oposição, nos acomodar e não trazer R$1 para dar ao prefeito investir, né? Não, nós estamos trazendo tantos recursos, Alisteu e telespectadores, que nós temos até assim um pouco de constrangimento de pedir de novo, sabendo que os nossos deputados estão nos liberando tantos recursos, né? Nesse último, só para falar na última viagem que estivemos aqui em novembro em Brasília, trouxemos R$850 mil. Agora estamos trabalhando para trazer na próxima viagem que vamos agora em fevereiro, próximo de mais R$1 milhão. Mas isso a gente não vai em Brasília, só lá em Brasília e já conversa com o nosso deputado e já é liberado o dinheiro. Não, a gente vem trabalhando, quando a gente volta de Brasília, a gente já começa a trabalhar aqui, indo a Porto Alegre, negociando com os nossos deputados, com os gabinetes daqui, intermediando com Brasília, para já conseguimos recursos para a próxima ida a Brasília confirmá-los, né? Então a gente trabalha nesse sentido e temos trazido muitos recursos que nesses 3 anos de mandato, né, que estão se encerrando agora, mais de R$4 milhões aqui para Guaporé, só da nossa bancada. Então isso tudo faz a diferença e tudo isso vem em benefício das pessoas, né? Não é nada para o vereador Antoninho, não é nada para o vereador Alessandro, e vai ser revertido em favor da comunidade. Então, como eu estava falando, e nós estamos entregando esse valor na mão do prefeito, que é nosso adversário político. Então, tanto é que as pessoas podem ver como a gente não está levando o lado político, né? A gente está entregando para o prefeito para ele fazer coisas em benefício da comunidade. É asfalto, é pavimentação em calçamento, né? São fechamento de ginásios, são, enfim,
mas para o hospital, e enfim, uma gama de lugares que a gente coloca dinheiro, mas sempre em benefício da comunidade. Antoninho, quando eu decidi colocar a TV em Guaporé, não foi por acaso. Eu vejo Guaporé como um polo rodeado de mais de 30 municípios. O que está acontecendo? Não somos um polo na saúde, temos um grande hospital, mas não nos tornamos um polo da saúde. Não somos um polo industrial, que poderíamos ser um polo industrial. Empregos. Falta liderança, é isso? Mas com certeza, Alisteu e telespectadores, eu acho que assim, ó, quando você é um mandatário público e você tem que ter uma posição. Você não pode ficar assim, eu vou e não vou ficar nessa coisa, né? Você tem que ter posição. E para ter posição, não é a sua posição pessoal. Você tem que saber o que a sua comunidade está pensando. E você, então, bom, se a minha comunidade está contra a implantação da balsa, eu, como representante dessa comunidade, também vou ser contra, né? Mas não é o que vem acontecendo. As nossas lideranças, infelizmente, elas andam conforme a carruagem, né? Se todo mundo vai também e não tem uma posição contrária a isso. Eu acredito que no caso da ponte ali, se os nossos prefeitos das nossas regiões tivessem se conscientizado de que não era uma coisa interessante e tivessem batido o pé com o governador também com certeza iria voltar e dizer, não, então vamos por um outro caminho. Porque acredita-se que a posição do teu prefeito, né, ela reflete dentro da tua comunidade. Se você, no caso, eu estava falando da RS 129, eu estava falando da ponte, e então é posição. Se eu não aceito, bom, vou ter que rever, né? E se eu não aceito, eu vou procurar, junto aos outros da região, também mostrar que aquilo não é bom, né? Tu tem que se tornar uma liderança não dentro do teu município só, tem que se tornar uma liderança dentro daquele grupo de ação que vai lá na frente negociar com as autoridades maiores. E outra coisa que eu vejo aqui em Guaporé também, que falta, nós estamos aqui na Mais TV, né? Falta temos uma estrutura maravilhosa aqui para divulgação de tudo que é bom aqui em Guaporé, mas me parece que não se quer mostrar o que nós temos de bom, de interessante. E isso também, tu não mostrando para fora, naturalmente ninguém vai te conhecer, ninguém vai vir aqui querer comprar teu produto, querer investir na tua cidade. Eu estava vendo, Alisteu e telespectadores, foi aprovado há quase 2 anos atrás aquele financiamento de 15 milhões que o executivo mandou para a Câmara. Inclusive eu fui um vereador que aprovou, né? Porque eu achava que naquele momento era interessante para avançar em algumas coisas, né? Mas naquele momento, eu fui enfático naquilo que eu falei. Que era necessário que daqueles 15 milhões fosse tirado ali uma parte, digamos 4 milhões, comprado uma área para se implantar um novo distrito industrial. Porque Guaporé tem um distrito industrial, mas que já não comporta mais empresas. Então, naquele momento, ter comprado uma área para se implantar um novo distrito industrial e já imediatamente dar esses lotes para que empresas viessem a se instalar e com certeza em 2 anos muitas estariam já funcionando, né? E naturalmente já dando de volta retorno para o município. Mas não vai ser utilizado os 15 milhões em pavimentação, não que isso, em outras coisas, não que isso não seja importante. Mas quando você coloca dinheiro numa rua, aquilo não vai mais te dar retorno. Mas se você tivesse colocado uma parte em um distrito industrial, aquele retorno já ia te ajudar a pagar o próprio financiamento, né, de ICMS. Então tudo isso, naquele momento eu não fui ouvido, porque me deram a entender que já teria um distrito industrial praticamente comprado, né, e ia acontecer. E nós estamos agora
à véspera de terminar o mandato, não temos de novo um distrito industrial para oferecer para mais de 70 empresas que estão inscritas na prefeitura, esperando um lote para se instalar. E muitas dessas empresas, o que acontece? Elas saem e vão para outros lugares, para outros municípios, onde lhe dão a condição de elas poderem se instalar e trabalhar. Se você tem um plano de montar uma empresa, você não vai ficar 10 anos aí esperando um lote da prefeitura de Guaporé. Você naturalmente vai procurar um outro local para se instalar, para você produzir aquilo que é o seu produto que você está querendo, né, produzir. Então, tudo isso que eu acho que é o atraso de Guaporé. O atraso de Guaporé. Mas, infelizmente, né? É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Nós poderíamos ser um polo industrial muito grande. Temos condições, temos empresas até de porte grande, médio, mas poderíamos ter muito mais se tivéssemos incentivos. Mas me parece que aqui em Guaporé está se fazendo arroz com feijão, né? E acabou. Não se tem interesse em avançar muito, porque talvez o fator, eu nesse momento não saberia dizer, porque na minha cabeça não cabe, assim, digamos, tu não querer que o teu município cresça, tu não querer que o teu município gere empregos, tu não querer evoluir nesse sentido. Então, é uma coisa meio que vai à contramão daquilo que eu penso. Quantas empresas novas vieram nesses últimos anos? Olha, o que se salva aqui em Guaporé são pequenas empresas de empreendedores de Guaporé que estão começando, né? Que se implantam ali uma metalúrgica, uma coisa ou outra, pequenas e começam a crescer. Mas empresas de fora vêm para instalar em Guaporé, eu não tenho conhecimento de nenhuma, sabe? Isso não é um projeto, então, da administração? Nunca foi um projeto? Não, eu acredito que uma administração pública, ela tem que ter um projeto de atrair investimento no município. E em Guaporé, infelizmente, esse projeto, eu digo aqui, né, que não existe. Porque se existisse, eu acho que alguma empresa de fora, com o potencial que tem em Guaporé, com a localização que tem em Guaporé, né, haveria de ter se instalado. Mas, infelizmente, não se instalou, e acredito que o poder público nem também procurou alguém para se instalar aqui. Muito pelo contrário. Tem até empresas que saem daqui e pretendem ainda, o município está segurando ali e tal, mas que daqui a pouco estão saindo fora. Então, eu acredito que uma coisa bem importante que tem que se rever é a Secretaria de Indústria e Comércio. Que isso, sim, poderia fazer um planejamento para a retomada desses investimentos em Guaporé. Acho que acredito muito que isso tem que acontecer, porque senão não tem pasta que cuide disso e acaba que cachorro de 7 donos mora de fome. Então, tem muitos que cuidam e ninguém cuida. Então, isso é muito importante, né? Tem muitas secretarias ali, todas elas muito importantes, mas uma a mais não vai fazer tanta diferença para o município e vai fazer diferença, sim, para atrair investimentos, que eu acredito que é o futuro. Se você não tem investimento na sua cidade, você, com certeza, a sua arrecadação, ela cada vez vai ser menor. E nós, hoje, infelizmente, nós estamos perdendo para o município de Serafina, que era filho de Guaporé. Nós estamos perdendo para Nova Prata, nós estamos perdendo para Veranópolis, daqui a pouco nós vamos perder para Dois Lajeados, nada contra Dois Lajeados, que é um município pujante. Então, mas por que disso? Por que disso? Existe uma causa, e essa causa é o que nós estávamos falando agora, não se atrai investimento aqui para Guaporé. Por que Guaporé nunca se preocupou em trazer, por exemplo, uma grande empresa de alimentação, né? Então, isso nunca sequer foi cogitado, né? Teve no passado, né? No passado tínhamos o frigorífico, tínhamos o curtume, e aquilo se extinguiu e ficamos hoje restrito ao metal mecânica e a lingerie e joias, né? E o que mais que temos em Guaporé, né? Então, nós precisamos também procurar outros setores, porque quando
é que nem no seu investimento pessoal, você não pode ficar restrito a um investimento só, você tem que ter alguma coisa de um setor, de outro, para poder, quando um não dá, o outro lhe dá o suporte. Então, eu penso assim, né? Então, como administração pública, eu acredito nada contra, cada um tem sua forma de pensar, sua forma de agir e sua forma de fazer. Mas como administrador público, eu seria totalmente diferente. Acho que a atração de investimentos no município que gera riqueza, que gera emprego, que faz a comunidade se tornar com um poder aquisitivo maior. Aí quem cresce não é só a indústria, mas o comércio também reflete no comércio e naturalmente vai refletir na arrecadação do município, que isso é óbvio. Falando em administração, a saúde passou por maus bocados, falando em hospital municipal, uma guerra interna entre direção, médicos. Vocês assistiram isso por várias vezes lá na Câmara de Vereadores e sabemos também que o hospital respirou por muito trabalho de vocês. Olha, Alice, eu vou te falar aí, telespectadores, para ter uma ideia, eu não vou entrar nessa questão do atrito que teve entre médicos e direção do hospital, por isso é uma coisa bem complexa, né? Que tem os dois lados têm a sua culpa, né? Acredito, né? Mas que acredito que está começando a se resolver também, né? E isso refletiu na comunidade, foi um momento difícil, né? Mas tanto é que essa questão de valores, que o Hospital de Guaporé, neste ano, que agora de 2023, bateu no teto. Ele não poderia mais receber emendas, né? Porque veio o máximo que podia vir, né? E para o ano que vem já tem várias encaminhadas também, então o Hospital de Guaporé, ele sempre teve um suporte muito bom dos vereadores e vai continuar tendo. Vai continuar tendo porque, afinal de contas, eu sempre falo, a diferença entre a vida e a morte de alguém que precisa é o Hospital de Guaporé. Porque quando você passa mal, eu passo mal, um familiar passa mal, qualquer um passa mal, eu não vou ser deslocado direto a Bento, direto a Caxias. O primeiro socorro é aqui no nosso hospital. Qualquer um, seja rico, seja pobre, tenha plano, seja do SUS, não. Primeiro atendimento é aqui no nosso hospital. Então, se você chegar aí e você tiver um atendimento de qualidade, você tem chance de ser removido no caso que seja necessário e ter chance de cura, de sobrevivência. Mas se aqui você não tiver estrutura e não receber um atendimento adequado, certamente isso vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Por isso que eu, como vereador, eu penso que todo momento que eu tiver possibilidade de botar algum recurso no hospital, eu estarei colocando, porque eu acredito ser esta uma das principais, digamos, coisas que nós temos que preservar, é o nosso hospital, né? E isso não tenha dúvida nenhuma que nós temos que abraçar o nosso hospital e sempre que puder dar aquele suporte. E também sabemos que aí tem pessoas abnegadas, pessoas que estão lá voluntariamente fazendo um ótimo trabalho. E Guaporé, dito isso, também tem várias, não só hospital, mas tem muitas assim, muitos locais, né, que fazem esse trabalho voluntário, né? Então, essas instituições em Guaporé, elas estão de parabéns porque todas fazem sua parte, muito bem feita, acolhendo partes da comunidade que precisam ser acolhidas e então isso também nós estamos sempre nos colocando à disposição, sempre aprovando liberações de valores para essas entidades, porque acreditamos que elas fazem um papel muito importante. E o hospital não tem nem o que falar, né? Nós, como vereadores, eu quanto vereador, a nossa bancada enquanto vereadores, vamos trabalhar muito para sempre que tivermos recursos colocar, porque como eu já te falei, aqui é a diferença entre a vida e a morte. E nós também, como município que nos orgulhamos muitas vezes de Guaporé, né, da localização e tudo, nós temos que trabalhar também para que Guaporé seja um polo de saúde. Né, um polo regional, né, com aparelhagens, com equipamentos, com profissionais. Isso tudo eu acredito que o primeiro passo, voltando um passo atrás e dando um passo à frente, é da administração pública também
ter essa visão de, não, vamos ajudar, vamos abraçar juntamente com a direção para que isso aconteça, né? E não aceitarmos, Alisteu e telespectadores, porque lá em Nova Prata, lá em Veranópolis, tem uma ressonância lá que já ultrapassou, vamos trazer para Guaporé. Não, nós temos que trazer o que é de ponta para Guaporé. Nós temos que lutar por aparelhagem, por profissionais de nível máximo, para nós também. Por que Nova Prata é referência? O que Nova Prata tem mais que Guaporé? Por que Veranópolis é referência hoje? Se vai para Veranópolis fazer cirurgia, se vai para Farroupilha, por que não se pode fazer isso em Guaporé? Né? Então, é só questão de, primeiro, o poder público também dar suporte e que abraçar junto com a direção, que a gente sabe que não é de hoje para amanhã que isso se faz e acontece e vem dar certo, mas eu acho que a administração pública ela tem muito de responsabilidade se a coisa acontecer, mas também se a coisa não acontecer, né? Porque acredito que o suporte vem daí, né? Fala-se que o hospital é uma entidade, né, uma associação, mas você não sentiu uma omissão do poder público e também do secretariado municipal da saúde de ficar afastado e ficar só assistindo? Eu te falo uma coisa francamente, eu pessoalmente, né, eu falo e assumo o que eu falo. Eu acredito que nesse momento houve sim uma falta de pulso firme da administração pública também, de ter, mas eu não quero me indispor com A ou B. Não, acredito que seja qual for o lado, se for pelo certo, afinal de contas, hoje a prefeitura, o município está botando 700 mil reais mensais no hospital. Então, no momento que eu como prefeito, a prefeitura está colocando, o poder público está colocando 700 mil reais, eu também me sinto no direito de opinar, de dar a minha opinião e de me intrometer, se for o caso, embora tenha uma administração, um administrador, de me intrometer nesse caso e ver e não tomar, digamos assim, ir lá e bagunçar tudo, mas ajudar a resolver a situação. Os vereadores tentaram, nós tivemos reuniões na Câmara, mais que uma, nós abrimos a tribuna do povo para as duas partes, nós fomos em loco, vereadores, nós fomos em grupo lá também, nos reunimos com os dois lados, tentar mediar, tentar fazer aquela negociação para que as coisas se acalmassem e viessem. Não tivemos muito êxito, né? Mas acredito que o poder público devia ter se interferido mais, devia ser, pelo menos, se colocado mais dentro do problema para tentar resolver. Mas eu vejo que o poder público, o secretariado mesmo, eles se preocupam muito com a Secretaria da Saúde. Mas a Secretaria da Saúde é uma coisa só com o hospital. Porque se o hospital vai mal ali, recai na Secretaria da Saúde. Se a Secretaria da Saúde vai mal, recai no hospital. Então é uma coisa que tem que andar junta, né? Para que se os dois lados estão bons, é bom para os dois lados e com certeza os dois lados vão ganhar, né? Acredito que houve sim, né? Houve sim um pouco de falta de intromissão do poder público nesse problema, né? Essa é a minha opinião. Com uma corajosa derrubada de veto ao poder municipal, vocês aprovaram a internet pública. Conta sobre isso. Alisteu e telespectadores, esse é um projeto de minha autoria, juntamente com meu colega Alessandro Tigrinho, né? Atual presidente da Câmara, que a gente então pensou que era de extrema necessidade que se implantasse, que houvesse a internet gratuita nos locais públicos. Por quê? Afinal de contas, de quem é a praça municipal? De quem é a prefeitura? De quem são as secretarias? Enfim, de quem são os estabelecimentos públicos de uma forma geral? São da comunidade, não é do prefeito, não é do vereador, não é de ninguém, é da comunidade. Por que a comunidade é privada de ter o sinal aberto de internet num local
o qual é dela também, é do cidadão. Então nós encaminhamos esse projeto legislativo, encaminhamos esse projeto de liberação do Wi-Fi livre nos estabelecimentos públicos. E esse projeto foi até o prefeito, né? E o prefeito, não sei porquê, porque em 2016, na primeira campanha do atual prefeito, né? E está lá no plano de governo dele, que naquele momento ainda tinha a internet livre na Praça Central. A promessa era de quê? De que seria ampliado para todos os locais públicos, inclusive para o interior, o sinal aberto de internet. E o que fizeram? Fizeram o contrário. Cortaram, tiraram até o da Praça Central. E agora, vindo no projeto nosso, como somos vereadores de oposição, acharam ruim e acabaram vetando o projeto. Mas como o projeto era legislativo, de ordem legislativa, ele voltou para a Câmara e nós, vereadores de oposição, conseguimos derrubar o veto do prefeito e agora o projeto vai ser sancionado pela Câmara Municipal de Vereadores ou pelo atual presidente, o Alessandro, ou por mim, em janeiro, quando eu assumi, e vai virar lei dentro do município a implantação da internet gratuita em todos os estabelecimentos públicos municipais. São praças, são prefeituras, secretarias, né, escolas, Câmara de Vereadores, enfim, em todos os estabelecimentos públicos. Porque eu acho muito importante, nos dias atuais que a gente vive a era digital, você ter condições de... Não é todo mundo que tem condições de ter um plano de internet, né, no celular. Então, você está na prefeitura, você precisa pagar lá, fazer um Pix para pagar uma pendência com a prefeitura, você não pode fazê-lo porque naquele momento você não tem internet, né? Então, se há o Wi-Fi gratuito, você entra no seu aplicativo, faz o pagamento e tudo certo. Isso e que a prefeitura exige também muitos pagamentos dessa forma, né? E isso só um exemplo, né? Ah, você está na praça e você não está se sentindo bem, você precisa chamar um familiar e naquele momento você manda mensagem para um familiar que venha lhe acudir. E isso só um exemplo. Você precisa urgentemente de um documento, o qual... você está na prefeitura, você precisa de um documento, o qual uma pessoa que está na sua casa pode lhe mandar através do aplicativo e você resolveu o problema sem precisar ir até a sua casa e voltar de novo. Então essas são pequenas coisas, né? Ah, mas lá acharam um monte de desculpa, que pode ocorrer golpes. Ah, faça meu favor. Faça o meu favor. Se nós pensarmos nisso, então o Antoninho vai sair de casa e eu vou sair de casa hoje com o plano de dar um golpe. Eu vou na praça porque lá tem Wi-Fi livre e vou lá no Wi-Fi livre para dar um golpe pelo celular. Não, isso não tem cabimento, né? Isso não é desculpa. Infelizmente, o prefeito vetou e os vereadores de situação também foram contrários, com argumentos pífios, né? Mas nós, felizmente, nós conseguimos derrubar o veto e agora a lei vai ser sancionada e vai ter que ser colocada em prática. E nós, como autores da lei, nós estaremos sim fiscalizando e vamos dar o exemplo através da Câmara de já liberar o sinal, né? Para as pessoas terem acesso, quando entrarem na Câmara de Vereadores, já ter o acesso à internet para ter, então, essa comunicação com o mundo, que, afinal de contas, a gente vive a era digital. E como não são todas as pessoas, como eu já falei, que têm condições de ter um plano de internet, que não é barato também, tenham condições de, estando na Câmara, estando no estabelecimento público, ter conectividade com o resto do mundo, enfim. Parabéns pela aprovação. Vai ser nas praças e nos estabelecimentos... O projeto ele engloba todos os estabelecimentos públicos. O que é de domínio público tem que haver a liberação do sinal de internet, né? E nós estaremos naturalmente fiscalizando para que isso ocorra. Também a gente não vai querer que em 15 dias estejam tudo resolvido, porque talvez precise mudar algum equipamento, alguma coisinha aqui, uma coisa ali, né? Chamar um técnico para... né? Mas isso
vai ter que ser implantado de qualquer forma, porque isso agora vai virar lei. 2023 acabando, estamos agora aos 45 do segundo tempo para virar o ano. 2024 está vindo aí, eleições municipais. O que se esperar dessa eleição? Olha, Alisteu e telespectadores, eu acredito que vai ser uma eleição muito peculiar, muito, assim, digamos, difícil, né? Eu vejo que a gente não tem, assim, apesar de faltar 10 meses aí para a eleição, a gente não tem muitas definições, né? A gente não tem muitas definições. Também acredito que entrou novos partidos políticos de pequeno porte, enfim, ainda em nosso município, que também vão fazer parte com as suas nominatas. E então acredito que vai ser uma eleição muito disputada, né? Muito disputada. Mas isso também é salutar. Porque quando há uma disputa acirrada, quando há muitas opções, por exemplo, de candidatos também, a comunidade ela tem maiores possibilidades de escolha, entende? Então, nós estamos assim, sentindo que vamos ter muitos, por exemplo, candidato a vereador, a gente trabalha com uma possibilidade de termos aí perto de uma centena de candidatos a vereador aqui em Guaporé. Então, vai ser uma eleição muito disputada. Se você for fazer a conta ali, no âmbito de 13, 14 mil votos válidos em Guaporé, vai dar uma média de 150 votos para cada vereador, né? E todos os candidatos vão fazer voto. Então não vai ser não esperem uma eleição que um vereador vai fazer 1.000 votos, 1.200 votos, que isso vai ser praticamente impossível, né? Porque tendo 100 candidatos, digamos 80 que fosse, o candidato que for pedir o voto para você, naturalmente vai ter mais 70, 80 candidatos que vão pedir. Então você vai ter uma escolha difícil para o eleitor também, né? E para prefeito a gente vê que ainda há muitas definições, muitas questões assim, divergências, enfim, sobre nomes. Temos muitos bons nomes, né? Mas que muitos bons nomes, às vezes, eles não querem colocar o nome à disposição também. É bem difícil, todo mundo tem seus negócios particulares. E eu te digo, hoje, na vida pública, tem que ter coragem também para entrar, tá? Tem que ter coragem, porque quando você é vereador, quando você é prefeito, quando você é vice-prefeito, você tem uma responsabilidade muito grande e você é muito visado e às vezes você erra querendo acertar. E quando você comete um erro, você paga muito caro, porque as punições para quem comete algum erro dentro de uma administração pública, dentro de um cargo eletivo, elas são severas, muito severas. E nem todos têm os mal intencionados, mas tem muitos que você erra sem perceber e acaba acontecendo um erro e você é muito penalizado para isso. Então, não valeria a pena pelo tanto de disponibilidade que você tem que ter de tempo, de trabalho, e o tanto que você é cobrado, não valeria a pena. Só que o que acontece? A política ela é assim, você gosta ou não gosta. E quem está na política não é por dinheiro. Pode ter certeza, porque se fosse por dinheiro, você estaria cuidando do seu negócio, aí você ganha dinheiro. Na política você não ganha dinheiro, você só perde. Mas quando a política entra no teu sangue, você se envolve de tal maneira com a tua comunidade, que você precisa sempre dar uma resposta a mais, entende? E aquilo ali se torna quase que, digamos assim, uma disponibilidade que você tem para a sua comunidade de fazer um trabalho, porque quem se envolve quer ver as coisas acontecerem. E a gente sabe que as coisas acontecem através da política, né? E a política é para quem gosta. Porque se você não gosta, no segundo mês de mandato você já pede para sair. E eu digo, Alisteu, fonte segura. E lá na frente, alguém pode duvidar, mas lá na frente, se vier a ser eleito, vai me falar. Por dinheiro, não é. Porque por dinheiro você empobrece na política, você só perde. Porque os salários,
que são implantados dentro da administração pública aqui em Guaporé, eles são muito baixo mesmo, ao contrário do que as pessoas pensam lá fora, né? Porque para você se dedicar hoje exclusivamente a ser vereador, não tem como. Não tem como, porque se você não tem uma atividade paralela, num trabalho paralelo, você passa fome. Isso eu posso ter certeza disso. E a gente espera que venha ali, né, que venha uma eleição acirrada, mas que quem vier a ser eleito tenha uma visão diferente da nossa cidade. Tenha uma visão mais de fora para dentro, não só de dentro para fora. Porque acredito que temos o interior, que eles nos dá uma riqueza, nos dá um retorno muito grande, mas que está muito aquém. Né? Temos uma cidade que é muito bonita no centro, mas que falta muito nos bairros. A estrutura ela é precária em muitos bairros, né? Então nós precisamos de fato que os administradores comecem a olhar de fora para dentro a nossa cidade. Comecem a trabalhar na atração de investimentos para o nosso município, mas não uma empresa de 5 funcionários. Tem que trazer empresa de 100, 200 funcionários, mas para isso você tem que mostrar que você pode dar uma estrutura, você pode dar uma condição para aquela empresa. E tem que ter coragem. Tem que ter coragem de assumir, primeiro, ter um bom local, bem localizado para essas empresas se instalarem, com uma infraestrutura adequada, para que essa empresa cresça os olhos e venha dizer, não, aqui eu vou crescer, aqui eu vou me desenvolver, aqui eu vou ser grande. Então, partimos disso. Mas o município que não tem um distrito industrial e tem uma gama lá de 70, 80 empresas esperando para se instalar, esperando um terreninho e não tem para dar, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar que no futuro próximo, no futuro de curto e médio prazo, nós não temos condições de melhorar o que somos hoje, né? Então, mas alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Então, mas no momento que tivermos essa visão e tivermos a coragem de fazer um investimento nesse sentido, em 10, 12 anos, Guaporé realmente vai se tornar uma cidade totalmente diferente. Te faço uma pergunta. Por que no censo que foi feito em que ano, nós estávamos com 26, 27 mil habitantes e hoje, com o censo atual, nós estamos com 27, 28 mil habitantes? Por quê? Porque Guaporé, ele não oferece algo interessante para as pessoas ficarem. Ele não oferece. Então, os nossos munícipes, o que estão fazendo? Estão saindo. Porque, com certeza, nascem muito mais pessoas do que morrem. E em 4, 5 anos nós estamos com a mesma população. O que tem de errado? O que tem de errado? Nós estamos mandando as nossas pessoas embora. Por quê? Por falta de oportunidade. E isso a administração pública ela tem que ver. Ela tem que ver, porque enquanto isso não for enxergado e nós fizermos só o arroz com feijão, nós vamos só nem ficar aonde estamos, nós vamos regredir, porque nós estamos com arrecadação perdendo para Serafina, perdendo para Nova Prata, perdendo para Veranópolis, perdendo para vários municípios que até então eram quase menores que nós, mas que tiveram aquela visão de fortalecer a sua indústria, fortalecendo a sua indústria, você fortalece o seu comércio e, enfim, você tem uma per capita, um poder, né, maior e, com certeza, as pessoas elas querem ficar aí porque elas têm um padrão de vida digno e que condiz com aquilo que elas querem para a sua vida. Ninguém quer, como já ouvi falar isso, ninguém quer ser pobre ou ficar na mesmice. Todo mundo quer crescer. E para crescer você tem que ter oportunidade. E você, tendo oportunidade no lugar onde você mora, onde o lugar você está instalado, você está ali com as suas raízes, com certeza você não vai sair. Então, isso falta em Guaporé. Falta muito em Guaporé. E o administrador que vier e tiver essa visão, com certeza vai dar um salto muito grande para a nossa cidade. Esse teu jeito firme, essa tua posição firme, agora
como presidente da Câmara, o que esperar do Antoninho? Olha, Alisteu, eu sou assim, vou continuar a ser como eu sou. Eu sempre falo, quando a coisa estiver bem feita, eu vou ser o primeiro a levantar e elogiar. Quando a coisa estiver sendo mal feita, eu até dou um tempo para ver se as coisas melhoram. Mas depois eu venho firme. E não é nada pessoal contra as pessoas. Muito pelo contrário. Eu tenho muitos amigos em todos os setores. Mas eu costumo separar, porque eu acho que há um interesse maior, né? Quando se fala de interesse da comunidade, não tem amigo, não tem irmão, né? Tem que ser a coisa feita e bem feita, né? E quem está lá para fazer está sendo pago para isso. E se acha que é pouco que está recebendo, é muito fácil, é só pedir para sair e colocar outra pessoa no lugar. Eu, como presidente da Câmara, eu com certeza, primeiro, vou defender a Câmara de Vereadores, porque eu acredito que é a instituição que faz assim, o equilíbrio entre os poderes, né? Vou defender os vereadores, né? Vou querer também avançar dentro da parte interna, principalmente na parte estrutural da Câmara de Vereadores. Eu vou querer melhorar, né? Melhorar muita coisa, né? Claro, também dependo das possibilidades, dependo de tudo da legalidade, mas vou querer avançar nisso. Eu procurarei ser um presidente imparcial para conduzir, principalmente nesse ano eleitoral, que vai ser um ano com uma condução muito difícil, porque haverá momentos que vão ter discussões acaloradas, e eu vou estar mediando tudo isso, mas de uma forma imparcial, né? Eu acredito que a imparcialidade do presidente, ela tem que haver. Se em alguns momentos eu tiver que me manifestar, não me furtarei disso, né? E estarei, então, me manifestando, mas sempre dentro de uma coerência. Mas os meus posicionamentos firmes, eles continuarão, né? E eu vou fazer de tudo para ser um presidente que não apenas passe pela Câmara de Vereadores, né? Mas que lá no final eu possa deixar um legado, eu possa deixar algo novo também dentro da Câmara de Vereadores, não só em termos, não estou falando novo para se gastar mais, talvez para se economizar em valores, mas se avançar em conhecimento, se avançar em estrutura e se avançar também naquela questão que precisa mostrar para a nossa comunidade o quanto é importante acompanhar o trabalho do vereador, o quanto é importante a Câmara de Vereadores. Afinal de contas, se não fosse a Câmara de Vereadores, com certeza, se a coisa está ruim, ela estaria muito pior. Então, eu quero deixar um abraço a toda a comunidade, dizer que a Câmara de Vereadores ela estará aberta a toda a comunidade, o presidente vai estar lá diariamente atendendo aquelas pessoas que precisam de algo da Câmara de Vereadores, né? E sempre nos colocando à disposição de todos, da imprensa, né, Alisteu? Sempre que você precisar que a gente venha aqui gravar uma entrevista, ao vivo, um debate, né, o que for, pode me convidar que eu estarei aqui com certeza, porque eu não me esconderei da minha responsabilidade como vereador e como presidente da Câmara. Te agradeço pela oportunidade que tem me dado, né? Parabéns pela estrutura da Mais TV, que temos que valorizar muito mais, né? Temos que mostrar para a nossa comunidade um patrimônio que a comunidade, que o município tem e que poderia ser mostrado e infelizmente ainda não é, mas que vai ser, né? Então, parabéns pela estrutura, muito obrigado pela oportunidade e sempre estarei à disposição de vocês. Nós é que agradecemos. Use a nossa casa para falar sobre tudo que você vai fazer ao longo desse ano. Acredito que você vai dominar com maestria essa presidência. Use a nossa casa para mostrar para toda a comunidade guaporense todos os trabalhos que vocês vêm fazendo para o bem da comunidade. Muito obrigado pela oportunidade, Alisteu, mais uma vez. Antônio José Pandolfo, o Antoninho, esteve aqui na Mais TV. Curta, compartilhe esse trabalho com a gente, siga lá,
@amais-tv e curta todo o nosso conteúdo. A Mais, a TV feita para você.